Olá, meu amigo, professor da Escola Sabatina. É uma honra poder falar com você nesse curso que você está fazendo. E esse curso é muito legal, muito boa ideia, iniciativa. Assim a gente vai se desenvolvendo e aprendendo coisas novas, mais coisas, é importante. Olha só, o assunto que eu quero falar com vocês é sobre... Eu não vou lhe dizer agora qual é o assunto. Eu vou primeiro fazer um contexto para depois dizer qual é o assunto, tá bom? Jesus Cristo, ele nos deu uma ordem, que é fazer discípulos. Não sei que você está ciente disso, né? Lá em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20, ele falou que a gente deve ir fazer discípulos. Esses discípulos deveriam ser batizados, ensinados a guardar todas as coisas. E ele estaria conosco, nos dando todo o poder que ele possui para a gente fazer essa obra que ele nos deu, fazer discípulos. A igreja existe há muito tempo e tem uma estrutura que é mais antiga que ela mesma, a igreja adventista, que é a escola sabatina. Então isso é muito interessante. A estrutura da escola sabatina é uma estrutura pronta para a gente poder desenvolver o discipulado. Isso para todas as faixas etárias, dos menores até os mais velhos. Todo mundo pode ser trabalhado nessa estrutura da escola sabatina. Esse discipulado pode se desenvolver. Jesus Cristo fez isso. Ele não só nos orientou a fazermos discípulos, como ele é o mestre do mestre dos mestres. Ele tinha os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, e ele os ensinou que esses 12 fizessem discípulos também. Então, quando Jesus deu a ordem para ele assim, façam discípulos, nenhum discípulo levantou a mão e fez pergunta, ei, Jesus, como é que faz isso? Eles não fizeram pergunta por quê? Porque eles sabiam. Estava bem claro para eles como é que fazia um discípulo, porque foi o que Jesus fez com eles durante 3 anos e meio. Passou tempo com eles, os ensinou, comeu, viajou, ensinava, mostrava como é que fazia, pedia para que fizesse, analisava, aconselhava, orientava, avaliava, todo o processo de discipulado, tudo com base na palavra. Jesus é o mestre do discipulado. E a escola sabatina é a nossa estrutura na igreja. Beleza, tudo isso eu estou falando para você, para dizer agora do assunto que a gente vai conversar hoje. É porque se você entender tudo isso aí, o assunto de hoje vai ter sentido, ele é muito simples. O que a gente vai conversar agora é sobre PGL. O que isso aí tem que ver com discipulado? PGL, tem tudo. Na verdade, o nome PGL, você poderia ter outro nome se você quisesse. A gente hoje está usando o nome PGL, mas poderia ter outro. Já foi conhecido como classe dos professores. Ah, já sei, você está querendo falar classe dos professores daquela que a gente vai e recapitula a lição, os professores, para depois passar no sábado. Não. PGL, então, é um pequeno grupo de líderes. A gente vai ler a Bíblia e orar e cantar um hino, é isso? Não. Tá, então o que é PGL? Bom, vou voltar naquilo que eu te disse. PGL é discipulado. Você é professor de uma unidade de ação da escola sabatina. Bom, então você é um instrumento de Deus, como um discípulo de Jesus, fazendo discípulos para ele, certo? Então, veja, Jesus é teu mestre. Você faz discípulos para ele. Quem são os teus primeiros discípulos? A tua unidade de ação. E a tua unidade de ação, cada um deles é responsável por fazer discípulos para Jesus. É uma cadeia. Então, está bem claro. Os teus alunos da unidade de ação são o teu público-alvo, certo? Você recebe de Jesus e transmite para eles. Então, eles são alimentados por você. Você é o pastor desse pequeno rebanho. Agora, você é pastoreado por quem? Você, professor. Você. É justamente no PGL. Esse é o ponto. O que você pode fazer pela sua unidade de ação é o que alguém pode fazer por você no PGL. Enquanto a unidade de ação é o momento em que o professor pastoreia, discipula os seus alunos da unidade de ação, o PGL é o momento em que o pastor pastoreia e discipula os professores. Você consegue ver uma rede, uma ligação legal aí? Então, eu, professor, trabalho com a minha unidade de ação e eu sou trabalhado no PGL. Então, o pastor trabalha comigo, professor, no PGL, e eu trabalho com a minha unidade lá no sábado de manhã e também no encontro fora do encontro. Esse é um outro capítulo. O que acontece no PGL? Quando é que ele se reúne? Onde deve acontecer? Bom, então eu quero, primeira coisa, colocar na sua mente essa questão do discipulado, para você não ficar limitado a uma reunião.
O PGL ele é um símbolo de algo maior do que ele mesmo. Eu sei que você está me entendendo. Não é só uma reunião de um dia, de um horário. É mais do que isso. É o discipulado que o pastor faz com você, professor. Legal? Assim como a unidade de ação não é só aqueles momentinhos no sábado de manhã, mas é um discipulado que você, professor, faz com seus alunos, o PGL não é só uma reunião. Ele é símbolo de uma coisa maior do que isso. É o discipulado, o pastoreio do seu pastor com você, professor da unidade de ação. Então, olha só. O PGL pode acontecer qualquer dia da semana, em qualquer horário. Não tem um dia e um horário. O lugar, não tem um lugar. Ele pode acontecer na igreja, pode acontecer na casa do pastor, pode acontecer numa sexta-feira à noite, pode acontecer numa terça de madrugada. Se é discipulado, você começa a pensar, quando é que Jesus discipulava os seus apóstolos, os seus 12? Você não vai encontrar um lugar e um horário. É claro que você deve ter um momento padrão, mas Jesus não se limitava a isso. O pastor não vai se limitar a discipular você só no horário do PGL. Agora, eu quero te mostrar como é importante, se tiver um dia e um horário marcado, e deve ter, você estar no dia e no horário marcado lá do PGL. Porque você vai ser discipulado para discipular, fazer discípulos para Jesus. Assim como você quer, professor, presta atenção, assim como você quer que os teus alunos estejam lá na unidade de ação, no sábado de manhã, você tem que estar no PGL. Porque aquilo que você quer fazer pelos seus alunos, o pastor quer fazer por você, professor. Você recebe e entrega. Bom, então não tem um dia, não tem um horário específico. Pode marcar qualquer dia, qualquer horário que for melhor para vocês. Não tem um lugar específico, o melhor lugar para vocês. Agora, veja, existem algumas coisas que a gente poderia fazer no PGL. Eu penso assim, que além de vocês podem cantar, de orar, isso é muito importante, né, de estar unidos em adoração a Deus, eu acho que 3 coisas vocês podiam trabalhar no PGL. Essas 3 coisas são as seguintes. Primeiro, é bom dar uma olhada na lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, ele é parte importante do teu trabalho como professor. Ah, mas e se a frequência não for semanal do PGL, como a gente vai fazer? Sem problema. Digamos que a frequência de vocês seja mensal o PGL. Então tá bom. Você pega e faz naquele dia que você se reúne, naquela terça-feira de noite, você vai dar uma olhada. Quando é que é a próxima? Daqui a um mês? Então você dá uma olhada naquela meia hora em todo esse mês da Escola Sabatina. Ah, é difícil fazer isso? Não, é fácil. Afinal de contas, o PGL é do pastor para os professores. É gente que já estuda a lição, gente que já passa a lição, gente que conhece. É só para dar uma recapitulada. A gente não pode correr o risco de PGL virar só uma recapitulação de lição. Aí a gente vai perder um pouco o propósito, porque é mais do que isso. Envolve discipulado. Então, primeira coisa, recapitular a lição. Segunda coisa, é bom dar uma olhada em como é que está a tua unidade de ação. Quer ver? Todo sábado você faz uma chamada, né? Como é que estão os alunos na comunhão, no relacionamento, na missão, nos estudos bíblicos, na presença. Bom, o PGL é a hora de você ver como é que está o povo, conhecer melhor o teu rebanho, dar uma reavaliada como é que está o processo. Olha, a gente está ruim na comunhão, ninguém está dando estudo bíblico, a gente tem que rever a questão da presença. PGL é a hora da gente pensar até como é que alguns colegas, nossos professores de unidade de ação, estão fazendo. Olha, unidade de ação, tal, eles estão indo muito bem. Os índices deles são bons, as pessoas estão envolvidas, aquela classe, ela é muito boa, missionária, deu estudos bíblicos. O que eles estão fazendo? É hora do PGL, é hora de perguntar. E escuta, tem uma ideia aqui, olha, eu fiz a minha classe assim, eu trabalho com os ex-adventistas, assim na minha unidade de ação. Essa ideia é boa. Ah, os recém-batizados, a atenção que eu dou para eles é desse jeito lá na minha unidade de ação. Que ideia boa. Ah, o nosso encontro fora do encontro acontece nesse dia, nesse horário. Eu não tinha pensado nisso. São ideias, entendeu? Então, primeira coisa, o PGL. Você esqueceu? Não, por favor, você tem que lembrar. Lição da Escola Sabatina, legal. Segunda coisa, lembrou? Então, o CRM, os índices, como é que está a tua classe? Como é que estão tuas ovelhinhas, tua unidade de ação? Terceira coisa, liderança. É a hora que você vai se desenvolver como líder. E o pastor vai trabalhar questões de liderança, princípios de liderança, que vão te ajudar a desenvolver melhor o teu papel e também a tua unidade de ação. Olha, eu já falei um bocado de coisa, né? A gente falou já de discipulado, dia, hora, o que acontece, ou o que não acontece. Mas o mais importante
não é o que eu falei. E não é só o que você entendeu, é o que você vai fazer depois disso tudo. Deus conta muito com você, professor. Deus conta muito com você. Ele tem um propósito bem profundo e elevado para o teu trabalho. Ele quer transformar você num discípulo de Jesus para que você faça outros discípulos que fazem discípulos. Que fazem discípulos. E ele não vai te deixar sozinho nesse processo. Você não vai andar desamparado. Não, bem pelo contrário. O pastor vai ser aquele que vai discipular você, pastorear você de maneira direta. E uma das ferramentas que o pastor tem é uma reunião chamada PGL, Pequeno Grupo de Líderes. O propósito você entendeu, é o discipulado do pastor para com você, e você depois vai dar continuidade disso na unidade de ação. Mas não se limita a uma reunião, vai muito além disso. Amigo, Deus te chama para um trabalho muito grande, muito elevado. Ele conta com você. Ele quer te conceder o Espírito Santo para isso. Que Deus te abençoe e faça de você uma bênção.